Dizendo, esse dado ele terá duas funções no jogo. Uma é definir a quantidade de tentativas referentes aos combates dos jogadores, utilizando-se aquelas fichas que eu mencionei no vídeo anterior e que eu vou pormenorizar, que eu vou mencionar também em vídeos futuros. Serão posicionadas sobre as faixas de borda. E a outra função desse dado é o chamamento de guerreiros, a reentrada de guerreiros à batalha. A quantidade que sai no dado é a quantidade de guerreiros que retornarão à batalha. Então ele tem duas funções no jogo. Tanto para definir tentativas, quanto para definir retorno de guerreiros à batalha das tribos, né? contra umas às outras. Os próximos componentes que eu irei ilustrar serão os dados insumos. Eu tenho dois tipos deles. E eles trazem 3 possibilidades de modalidade, né? De dificuldade para o jogo. O primeiro é esse aqui, que é a modalidade fácil que eu tenho. A modalidade fácil, né? Para aqueles que estão aprendendo, se iniciando no jogo. Ele tem a face coringa, que é a face do cacique, de um lado, e do outro também. As outras faces são dos insumos, como essa daí, água potável. Essa daí é a frutas e ervas, a face frutas e ervas. A face caça e pesca. E a face milho e cereais. 4 faces, cada uma de um insumo, e 2 faces coringa, com o rosto do cacique. Eu tenho um segundo dado que eu ilustro a face do cacique de um lado e o outro lado é em branco. Essa face é uma face de omissão das ordens do cacique. Ela traz uma certa dificuldade, uma certa situação que eu vou explicar adiante, que diferencia daquele primeiro dado. Uma informação curiosa acerca desse dado é que a ideia original era aquele primeiro dado. Eu não tinha pensado nesse aqui. Mas por um erro de comunicação, a meu ver, né, que eu solicitei aquele dado que eu mostrei anteriormente e me foi enviado esse. Mas para não desperdiçar o dado, para não jogar o dado fora, eu pensei numa possibilidade de poder utilizá-lo no jogo, sem ter que descartá-lo. Então ele tem a face do cacique, coringa, a face em branco e as demais faces dos insumos: água potável, frutas e ervas, caça e pesca e milho e cereais. Como eu disse anteriormente, eu encontrei uma forma de utilizar os dois dados, para não ter que descartar aquele outro dado. Então, eu conjuro a forma mais difícil, né, do jogo. Aqueles que já estão bem habituados com o jogo, eles podem jogar os dois dados conjurados. Isso trará 6 novas possibilidades estratégicas para o jogo. A primeira é essa. Lançar os dois dados e o mesmo insumo aparecer em ambos. Como no caso aqui ilustrado, a água potável aparece nos dois dados. Essa circunstância trará a possibilidade igual àquela de um dado só, da primeira possibilidade, do modo fácil. Esse insumo é o que o cacique estará ordenando ao xamã feiticeiro, que eu vou explicar essa questão de ordem ao xamã feiticeiro, de imunização, quando eu for gravar o vídeo dos clérigos. Mas essa possibilidade aí é a ordem ao xamã feiticeiro pelo cacique, de que ele tem que imunizar esse insumo, a água potável, que apareceu 2 vezes. Já essa circunstância, que apareça 2 insumos diferentes na conjuração do lançamento dos dados, o xamã feiticeiro estará facultado pelo cacique a imunizar ou um ou outro. Aqui no caso está a água potável e o milho e cereais. Qual dos dois será imunizado? Vai depender da estratégia do jogador. Qual que ele quiser imunizar conforme
a sua estratégia de jogo. Mas se ele imunizar um, o outro não estará imunizado, será por escolha dele. A terceira possibilidade que pode ocorrer é essa: o cacique e o insumo. Essa possibilidade trará que o jogador poderá imunizar, ele estará facultado a imunizar qualquer insumo, menos esse que apareceu junto com o cacique. Esse é o que o cacique não quer que o xamã imunize, segundo as ordens dele. A quarta possibilidade estratégica é essa: aparecer o insumo e a face em branco, a face de omissão do cacique. Nessa situação, o jogador não poderá lançar esses dados na sua próxima vez. Ele terá que manter essa imunização do insumo que apareceu. No caso aí foi o caça e pesca. Então ele não lança os 2 dados na próxima rodada, quando for a vez dele, e ele terá que manter isso daí, a imunização do insumo, o insumo que apareceu. Aí no caso foi o caça e pesca. A quinta possibilidade é essa: o cacique e a face de omissão. O jogador manterá o cacique na sua próxima vez e ele também não lançará os dados. Ele estará facultado, como na vez anterior que ele tirou esse resultado, nessa vez, né, que ele tirou esse resultado, como na próxima vez que ele não lançará os dados e manterá isso aí, ele estará facultando, o cacique dele estará facultando o xamã feiticeiro dele a imunizar qualquer um dos 4 insumos, conforme a sua estratégia. E a quinta e última possibilidade é o duplo cacique. O jogador tirar o cacique em ambos os dados. Essa possibilidade, o jogador poderá lançar os dados na sua próxima rodada. Ele não estará preso, não tem a face de omissão. Então ele poderá lançá-los novamente. Só que, além dele poder imunizar qualquer um dos 4 insumos, essa possibilidade traz uma circunstância interessante. O jogador poderá repetir a sua vez de jogar. Ele jogará de novo. Então ele terá outra rodada para conquistas de cartas, de insumos. Então ela traz essa possibilidade bem interessante, o duplo cacique. Eu faria um vídeo especificando isso, mas não precisou, eu pude colocar nesse vídeo aqui mesmo. Eu até mencionei mencionarei, né, no vídeo futuro que eu faria um vídeo só explicando isso, mas não tem necessidade, isso aí é fácil de entender, não precisa fazer um outro vídeo explicando isso. Então, as possibilidades estratégicas abertas por essa conjuração de dados são essas aí. Falta mencionar ainda rank marcadores de rodadas, que eu vou falar em um vídeo futuro. Ela vai servir para definir a quantidade de rodadas que uma partida vai ter. No caso, a rank marcadores de rodadas é esse componente aí. Essa faixa com casas circulares e os pinos marcadores de rodadas. Os pinos brancos de regra e os pinos pretos de exceção. As 5 casas pretas de regra e as 2 casas marrons de exceção. Eu vou mencionar melhor isso no próximo vídeo. Parece que no segundo ou no terceiro vídeo eu falo sobre isso.